Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula, mais uma live sobre redação Enem. Hoje nós vamos falar sobre a competência 3. Lembrando, nas nossas aulas anteriores, nossas lives anteriores, nós falamos um pouquinho sobre a competência 2. A competência 1 você já conhece com relação à sua escrita e o conhecimento em língua portuguesa, só se você não tiver ali o conhecimento de fato da escrita em língua portuguesa ou se você tem muitos desvios ortográficos e gramaticais, é que você vai ser muito penalizado. Lembrando também que em cada competência existem os níveis de análise, então, para a sua pontuação, entre 0 e 200, a cada 40 pontos. Então, você vai ser analisado, avaliado em cada competência de 0 a 200. Competência 1, 0, 40, 80, 120, 160, 200. Competência 2, da mesma forma, ok? Então, em cada competência, você tem 5 níveis de avaliação. O examinador vai fazer, então, ali a avaliação nesses níveis que você vai, então, graduando e somando, ok? Lembrando também da nossa competência 2, nossa última aula, o que nós vimos? O uso do repertório sociocultural, a interpretação do tema e o uso do repertório sociocultural dentro da sua redação. De que maneira você linka o tema e o seu conhecimento em outras áreas, o seu repertório sociocultural. Por quê? O candidato Enem vem com uma bagagem ali de leitura, vem com uma bagagem de formação, é por isso que o enunciado da redação diz: conforme a sua formação, com os conhecimentos adquiridos dentro da sua formação. Então, espera-se que o candidato Enem tenha pelo menos um nível de conhecimento básico que ele consiga interpretar o tema e fazer, então, a junção do seu repertório sociocultural dentro desse tema. Aí você lembra que nós conversamos também, não vai ficar decorando frases soltas, qualquer frase de qualquer maneira para você jogar ali no meio do seu texto, tá bom? Você precisa ser coerente. A coerência, a coesão também perpassa pelo teu repertório sociocultural, certo? Então vamos lá, competência 3 na redação Enem. E o que diz respeito à competência 3 na redação Enem? Você será avaliado a partir de 4 habilidades: seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos e opinião, argumentos em defesa de um ponto de vista. Se nós estamos lidando com um texto dissertativo argumentativo, logicamente você vai ser avaliado, vamos lá, olha, seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, logicamente, característica principal do texto dissertativo argumentativo. Na competência 3, o examinador vai avaliar essas 4 habilidades. A seleção. O que é a seleção? Quando você tem as ideias que correlacionam ao tema. Você seleciona bem as ideias. Você não vai ali de maneira desordenada colocar qualquer ideia, tá bom? Colocar qualquer informação. A relação que essa seleção de ideias tem com relação ao tema, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, gente, na competência 3, está muito relacionado com a organização do teu texto ou as ideias, aquilo que nós chamamos de tempestade de ideias. Você deve ter ouvido falar nesse termo. A tempestade de ideias, ela vai colocar lá, de maneira bem básica, você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu sei sobre esse tema? O que eu sei sobre o tema? Bom, o que eu sei sobre o tema? Você vai se perguntar, logo que você tomar a sua folha de redação, conhecer sobre o tema, ver lá qual é o tema da redação em 2021, você vai se perguntar: o que eu sei sobre o tema? E aí, então, no que eu sei sobre o tema, você vai selecionar as ideias que cabem para a tua redação, você vai fazer essa relação dessas ideias ao tema, organizar e interpretar essas informações, fatos e opiniões. Para quê? Para que você defenda o seu ponto de vista. Lembrando que você vai precisar argumentar, você vai precisar convencer o teu examinador da tua ideia, você vai precisar apresentar o teu ponto de vista sobre o tema. Então, você vai se perguntar primeiro: o que eu sei sobre o tema?
e aí então vai colocando essas ideias. Mais à frente nós vamos ver um exemplo de como você pode fazer isso, ok? Vamos lá. Nosso próximo, deixa eu ver se eu passei. Vai ter esse trecho? Não, vamos aqui. Nosso próximo diz assim, próximo slide, essas habilidades, as habilidades que eu acabei de mostrar para você, são necessárias para que você tenha estratégias para defender a sua tese. Então, quando você organiza, relaciona, argumenta, você está mostrando ali para o examinador que você tem ideias próprias e que você sabe fazer defesa do seu ponto de vista. Uma característica principal dessa competência é autoria. O examinador vai procurar se você tem autoria, você vai já entender o porquê. Um elemento fundamental para a construção da sua redação, que é essa organização e essas estratégias para defender a sua tese. Mas para ficar mais simples, vamos agora destrinchar cada uma dessas habilidades da competência 3 do Enem para entender melhor o que elas querem dizer e o que você deve fazer para apresentá-las em seu texto. Pessoal, não tome como base, não vá de maneira aleatória buscar as informações somente nos textos motivadores. Os textos motivadores têm a sua função ali na folha de redação, mas eles não estão ali para que você se embase apenas neles ou que você vá buscar informações apenas deles. Eu vou trazer para vocês uma aula sobre como você pode aproveitar esses textos motivadores. Cada um traz um aspecto diferente sobre o tema. Você pode se embasar nesse aspecto e fazer a sua redação, escrever a sua redação. Mas você pode nunca, de maneira nenhuma, somente se apoiar nesses textos, tá? Por quê? Porque você está mostrando para o teu examinador que você não tem autoria de texto, que é o que ele vai buscar na competência 3. Ok? Então vamos lá? A primeira parte é selecionar ideias. Lembra lá das habilidades que você tem que buscar na competência 3? A primeira delas é selecionar ideias. Selecionar ideias significa escolher e separar algumas informações dentre as inúmeras que pensamos ao nos depararmos com o tema da proposta de redação. Então vamos aqui, deixa eu mostrar para você o que isso quer dizer. Significa escolher e separar algumas informações dentre as inúmeras que pensamos ao nos depararmos com o tema da proposta de redação. Lembra lá da nossa pergunta? O que eu sei sobre o tema? Quando você se pergunta o que eu sei, vai lá anotando cada ponto, o que eu sei, o que eu sei, o que eu sei sobre o tema. Depois que você listou aquilo que você sabe sobre o tema, o que é para fazer? Você vai fazer um filtro dessas informações. O que interessa para a minha redação com esse tema? E quais dessas informações cabem para a introdução, quais delas cabem para o meu desenvolvimento, quais eu consigo aproveitá-las na minha conclusão, tá bom? Então, é para isso que vai servir você fazer essa lista, fazer essa pergunta para você. O que eu sei sobre o tema? E as palavras que vão aparecer, você vai fazendo um aproveitamento delas dentro do seu texto. Lógico, nós temos várias formas, várias estratégias, você vai se adequando qual é a melhor para você. Porque o que acontece? Algumas vezes o candidato chega, ele até estudou, ele sabe como fazer, ele conhece toda a estrutura dissertativa argumentativa, ele faz ideia do que fazer em cada parte, ele sabe o que fazer em cada parte, mas talvez ele não tenha tanto conhecimento sobre o tema. Então, ele vai se fazer essa pergunta, ele vai se questionar e aí então fazer a lista das ideias que ele conhece, daquilo que ele sabe sobre o tema, ok? As inúmeras ideias que vão aparecer. Vou colocar um possível tema aqui, gente, que é analfabetismo funcional. Só para a gente exemplificar melhor. Analfabetismo funcional. O que eu sei sobre esse tema? O que eu sei? Eu sei que é falta de leitura. Eu sei que é falta de incentivo da família. Eu sei que as mídias em excesso atrapalham a questão interpretativa, a leitura e a questão interpretativa, tá bom? Mídias em excesso. Qual é o conceito de analfabetismo funcional? Pessoas que
conhecem códigos linguísticos, ou seja, letras, tá? Códigos linguísticos e numéricos mas não interpretam em seu cotidiano. Então, vamos deixar isso aqui um pouco mais simples. Primeiro, coloquei aqui errada a palavrinha. Primeiro, eu tenho lá o tema analfabetismo funcional. Possivelmente, por ser uma redação Enem, ele vai pedir que você apresente uma proposta de intervenção que amenize, que diminua esse problema social, que é o analfabetismo funcional, tá bem? Primeira coisa, eu preciso entender o que é o analfabetismo funcional. Qual é o conceito dele? O conceito dele, pessoas que conhecem os códigos linguísticos e numéricos, mas eles não fazem uma interpretação ao ponto de saber utilizar tudo isso dentro do seu cotidiano, dentro da sua vida diária. Significa dizer que eles até conhecem as letras, sabem fazer a junção, sabem ler palavras, sabem que essas palavras estão dispostas em uma frase, porém, se você perguntar o que foi lido, ele não sabe dizer para você. A interpretação é muito rasa sobre o que ele leu. Com relação aos números, conhece os números, sabe que existem algumas operações com os números, mas não sabe utilizar esses números no seu cotidiano, ou seja, ele não sabe valorar o dinheiro, ele não sabe trabalhar com porcentagem, ele não sabe olhar um número em determinado preço de produto, tá certo? Então, isso é o analfabeto funcional. Eu já sei o conceito. E o que eu sei mais? Quais são as causas e consequências disso tudo? Quais são as causas e consequências? Causas eu estou mostrando aqui para vocês. Olha, falta de leitura, falta de incentivo da família e as mídias em excesso. O professor tem que colocar todas essas causas? Não. Você, olha lá, a gente está o quê? Selecionando. Nós estamos selecionando ideias. Você vai procurar aquela que você tem mais base, que você mais conhece para trabalhar. Ok? Se você sabe que a falta de leitura e de incentivo da família são as principais causas, foca nessas duas causas e depois apresenta os argumentos, ok? Depois apresenta os argumentos, as consequências dessas duas causas. Qual é a consequência disso? Nós vamos ter uma geração de pessoas que não sabem interpretar texto, que não sabem utilizar texto no seu cotidiano. Nós vamos ter uma geração de analfabetos funcionais que eles simplesmente decodificam as palavras e os números, mas não sabem utilizar fora disso, ok? Nós vamos ter também pessoas que o seu senso crítico é baixo, já que ela não consegue interpretar um texto, ela vai ter um senso crítico muito baixo, vai ser um alienado social. Então, é a problemática, quando se pensa num âmbito maior, é a problemática principal aqui para o analfabetismo funcional, essa pessoa que não vai ter um senso crítico aguçado, tá bem? E vai acabar sendo um alienado social, certinho? Tudo bem, gente? Está ficando mais claro? Você vai separar, você vai fazer essa seleção de ideias e aí você vai escolher quais ideias você vai utilizar, quais palavras você vai utilizar, então, para dentro do seu texto. O que cabe para a minha introdução? O que cabe para o meu desenvolvimento? O que eu posso aproveitar para a minha conclusão? Opa, quase não sai a palavra. Conclusão, tá bom? Então, vamos aqui, vamos continuando. Essa capacidade de seleção mostra sobre a expressividade do seu repertório sociocultural que a gente aprendeu lá na competência 2. Por isso, para mostrar o seu conhecimento sobre o assunto e a sua capacidade de selecionar o que é relevante, é importante que você não se atenha aos textos motivadores e demonstre autoria, que eu estava acabando de conversar com vocês. Pensando no objetivo de persuasão do leitor, é preciso selecionar as ideias mais fortes, as que você de fato saberá fundamentar e contextualizar de forma eficiente no texto. Gente, como eu falei para vocês, você tem que selecionar, tá? A sua capacidade de selecionar, que é relevante, é importante, que você não se atenha aos textos motivadores, não
não vá com seu foco apenas no texto motivador e demonstre autoria, porque a autoria é o que de fato será avaliada, tá bom? É o que de fato será avaliada. Quão o seu repertório é grande, de que maneira, como você utiliza o seu repertório. Nossa, a professora está meio... É feriado, gente, aqui, por isso que a gente está com sono ainda. Como que você pega essas suas ideias e como você transforma com as suas palavras no seu texto, sem se preocupar com aquilo que está escrito lá no meu texto motivador, ok? Demonstre autoria. A sua autoria também vai ser avaliada pelos níveis, certo? Se você demonstra autoria completa, se você tangencia lá na sua autoria, se a sua autoria é incompleta ou se não tem autoria, tudo isso também será avaliado lá, tá bom? Dentro da sua competência 3. Por isso que os textos motivadores, eles estão lá apenas para ser apoio sobre o tema. Por quê? Porque cada um deles, acho que nós já tivemos, vou rever as nossas aulas, cada texto motivador tem um aspecto que direciona em relação ao tema, mas ele não pode ser a base da tua redação, tá bom? Ele não pode ser a base da sua redação de jeito nenhum. Por quê? Pensando no objetivo de persuasão do leitor, ou seja, de convencer o leitor, persuadir, convencer, é preciso selecionar as ideias mais fortes, as que você de fato saberá fundamentar e contextualizar de forma eficiente no texto. Falando um pouco sobre analfabetismo funcional, o que eu tenho como base? Como é que eu posso provar para o meu leitor, para o meu examinador, que eu conheço, que eu sei sobre analfabetismo funcional e aquilo que eu estou apresentando lá no meu texto com relação a incentivo à leitura, incentivo da família e mídias em excesso, como é que eu vou convencê-lo? Eu posso utilizar, por exemplo, a Constituição Federal, artigo 5º, que a educação é um direito de todos, certo? Eu posso usar a Lei de Diretrizes e Bases Brasileira, LDB, que também afirma que a educação é um dever, responsabilidade da família e do Estado. Então, de quem é essa responsabilidade? Quem é que tem que incentivar a leitura? Quem é que tem que dar apoio? Quem é que tem que levar à escola? É um conjunto entre a primeira responsabilidade da família e o Estado junto à escola. Ok? Então, dessa maneira, eu vou conseguir embasar o meu texto, mostrar para o meu examinador que eu, de fato, conheço sobre o tema. Ok? Vamos lá, continuando. Relacionar ideias é o segundo ponto dentro da competência 3 que será avaliado. Já fazer a relação de ideias e informações é essenciais para que você consiga fazer uma boa defesa do seu ponto de vista. Essa habilidade avalia a coerência que você deve estabelecer em relação ao que está sendo dito e o que foi proposto como tema de redação. Aquilo que foi colocado como tema precisa, logicamente, ter coerência com aquilo que você está relacionando, com as suas ideias. E que vai recair muito naquilo que a gente viu da competência 2, o repertório sociocultural. Não adianta eu simplesmente decorar uma frase lá de um sociólogo, de um educador, pegar lá uma ideia de Paulo Freire, decorar uma frase de Paulo Freire e jogar aqui sem nenhuma relação com o tema, ok? Isso não tem condições. Então, observem que as competências, elas vão linkando uma a outra, tá bom? Se relacionando uma a outra para que eu tenha esse total. A minha pontuação total vai depender de como as minhas competências são avaliadas, cada uma, certinho? Então, vamos continuando aqui. Portanto, aqui um argumento deve complementar o outro e está bem direcionado à resposta que foi exigida na proposta de redação. Você deve ficar atento para que os parágrafos se complementem, sem parecer que uma ideia está dissociada da outra. Afinal, pensamos no texto como um todo. Ele deve trabalhar para a defesa de um ponto de vista sobre o tema. Muito cuidado no momento de você conectar esses argumentos, que ele fala aqui, olha. Aqui, um argumento deve complementar o outro. Não vai adiantar eu falar aqui de analfabetismo funcional
analfabetismo funcional, se eu apresento um argumento, vamos lá, eu apresento aqui argumento 1, argumento 2, e esse meu argumento primeiro aqui não vai de encontro a esse meu segundo numa correlação de ideias, certo? Numa correlação de ideias. Qual é o meu primeiro argumento? Lembra que a gente falou lá? Falta de incentivo, falta de leitura. Falta de leitura. De quem é a culpa dessa falta de leitura? A falta de incentivo da família. Está relacionado um ao outro? Claro. Quem é que vai? Qual é a primeira instituição social responsável pelo ser humano? É a família. É ela quem vai, então, incentivar, quem vai colocar ou não incentivar com relação à leitura, principalmente. Então, a falta de incentivo da família. Mas por que isso aconteceu? Você pode, ali na sua redação, colocar um percurso sócio-histórico desses momentos em que o Brasil não tinha esse acesso à escola, as mudanças que ocorreram nos sistemas de ensino, o acesso à escola, mas depois a gente teve uma problemática que, assim, acabou mesmo com relação à leitura. Poucas são as pessoas hoje que se interessam por parar, ler, se dedicar, refletir sobre um livro, que foi a presença das mídias e da mídia em excesso. Quando eu falo mídia, pessoal, da internet, das redes sociais, de tudo isso, tá bom? Em excesso, que acabou, então, tirando o nosso foco de uma leitura. E o que vem a ser leitura? Eu não estou lendo também nas minhas mídias? Eu não estou lendo dentro do meu computador, do meu celular? Estou. Nós estamos falando de uma leitura que te leva a refletir sobre determinado tema e não ficar ali só passando o tempo como forma de entretenimento, ok? Eu posso utilizar meu celular e meu computador para fazer leituras, e leituras agradáveis, leituras ricas? Sim. O problema é que nós não fomos incentivados à leitura de forma nenhuma, em plataforma nenhuma, nem no livro físico, nem no livro digital, então isso fica muito complicado para conseguir só porque tem um aparelho tecnológico, ok? Então vamos lá. Continuando. 3. Organizar ideias. A organização de ideias está muito relacionada à seleção, pois agora é o momento que vamos fazer a hierarquização dessas informações. Nós já falamos um pouquinho lá na nossa primeira parte que essa organização de ideias está relacionada àquilo que você vai aproveitar no seu texto. Colocou, fez a pergunta, o que eu sei sobre o tema, agora você vai organizar essas ideias, hierarquizar o que vem primeiro, o que eu vou utilizar em segundo plano, quem é que vai ser o último argumento, ou qual a última ideia que eu vou utilizar lá para a minha conclusão, tá bom? Você vai hierarquizar, você vai colocar níveis de importância dentro do seu texto. Como sabemos que existem aquelas ideias mais relevantes e as menos expressivas, é preciso pensar agora na disposição delas no texto. Você deve fazer perguntas como: onde cada uma irá chamar mais atenção? É na introdução? É lá no desenvolvimento? Cabe lá na minha conclusão? O argumento mais forte deve vir no primeiro ou no segundo parágrafo do desenvolvimento. Qual é o meu argumento mais forte? O que eu devo trabalhar primeiro? Tá vendo? Então, gente, fazer um texto não é assim, baixar a cabeça e escrever. Existe um planejamento, mesmo que seja um texto pequeno, como um texto dissertativo em 30 linhas, que é o caso da redação Enem, ok? Então, precisa planejamento, precisa de um recorte, precisa da seleção de ideias, qual o argumento mais forte, qual que eu vou utilizar primeiro, como vai ser aproveitado essas palavras que eu selecionei dentro do meu texto, tudo isso é planejamento. Pensar em detalhes como esses pode fazer a diferença na percepção do corretor em relação ao seu texto. Além disso, organizar uma lógica que direciona o leitor a entender que está sendo defendido, aumenta as suas chances de conseguir uma nota mais alta. Quando o examinador pega o seu texto e ele começa a entender o seu texto por conta das ideias que estão selecionadas, dos conectivos de texto que você está utilizando, ele está sendo direcionado, primeiro, ele é posto para compreender o seu texto lá na introdução, o que você vai falar, sobre o que você vai escrever. Depois, ele é convencido das suas ideias lá no desenvolvimento por conta dos seus argumentos. Depois, ele é direcionado a compreender que aquele problema será
amenizado se for feito isso, que é a tua proposta de intervenção, tá bom? Essa é a sequência que você tem aí para sua redação. Isso vai te dar, logicamente, uma nota mais alta, tá, pessoal? 4. Interpretar ideias. Por fim, interpretar as ideias é importante para que você direcione a argumentação para a resposta ao tema de forma eficiente. É fundamental que você entenda a melhor estratégia para contextualizar os argumentos, para que eles indiquem de forma nítida que você compreendeu o que foi solicitado na proposta de redação. O que muito candidato faz é apenas, como eu costumo dizer, apenas bater na trave e não faz o gol, ele só tangencia, ele só passa perto daquilo que a proposta de redação traz. O examinador, ele procura ali, no momento da leitura, ele procura ver que você sabe sobre o tema, se você relaciona bem as suas ideias, se você apresenta um bom repertório sociocultural, se as suas palavras estão bem escritas, então é um conjunto, tudo é um conjunto dentro do seu texto. E quanto mais estético, quanto melhor distribuir as ideias, uma letra bem bonita, né? Diga-se de passagem, a gente não gosta de ler um texto que está com uma letra feia, isso tudo vai ajudar você na sua redação, ok? Certinho? Para isso é importante que você interprete as informações que você tem em mãos para defender sua tese e consiga cumprir as demais habilidades da competência 3 do Enem. Seleção, relação e organização de ideias, certo, gente? Obrigada, eu espero que você tenha compreendido mais um pouquinho sobre essa nossa competência. Próxima live nós temos a competência 4 e depois competência 5 para a gente entender como é que funciona cada uma delas, ok? Agora é mão na massa, escrever, ler, lembra-se da leitura e a gente se encontra na nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau, até mais.